Olá, telespectadores da TV FIP, canal Universitário de Bauru. Estamos no ar com mais uma edição do Mundo Acadêmico. O Mundo Acadêmico tem o prazer de receber hoje, como a gente faz anualmente, o professor Carlos Roberto Sete. Obrigado, Sete, pela sua presença aqui. Sempre nos finais de ano, a gente comenta e abre esse programa falando de economia, falando de cenários econômicos, de perspectivas para 2026, agora estamos encerrando 2025. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, quero ouvir a oportunidade e da gente poder colocar um pouco as ideias, né? Tá. Fique conosco, voltamos já já. Todo dia tem algo novo aqui na FIB. Aprendemos na prática, com inovação e tecnologia. Em cada desafio, a certeza de estar no melhor time do Brasil. Aulas com professores e pesquisadores experientes. Aqui a gente cresce e já começa a construir a carreira. Na FIB, o encontro vira propósito. E o foco é fazer a diferença. Inscreva-se para o vestibular. Quem faz, faz FIB. Estamos de volta com o Mundo Acadêmico hoje, recebendo o professor Carlos Roberto Sete. Sete também é professor aqui nos nossos cursos de pós-graduação na área de gestão. E todo final do ano a gente tem o prazer de receber Carlos Sete aqui para discutirmos, para bater um papo bem leve, bem tranquilo sobre economia, o que aconteceu em 2025 e o que está para vir aí em 2026, cenários econômicos, perspectivas econômicas, os impactos políticos disso tudo. A gente vai transitar por vários aspectos para esclarecer a você o que pode vir em 2026, esclarecer a você as mudanças de comportamento seu enquanto empresário, enquanto pessoa física. Por isso que no final do ano a gente tem o prazer de trazer Carlos Sete aqui. Se não me engano, já é o 10º ano que nós estamos fazendo esse programa de fechamento de ano, comentando o que aconteceu esse ano em 2025 e o que está para vir em 2026 em nível de cenários econômicos. Sete, é um prazer muito grande estar com você novamente. Se não me engano, o 10º ano já, todo ano a gente bate esse papo, fechando o ano, falando de economia, que é aquilo que você mais conhece, que é aquilo que você respira, né? E que é aquilo que o empresariado, que a pessoa física necessita de orientação para que possa seguir a sua vida normal aí no dia a dia. Sete, eu gostaria de começar falando com você, como a gente sempre faz, avaliando 2025. Vamos dividir em 2 grandes blocos, para o telespectador entender melhor. Vamos avaliar 2025 em vários aspectos, logicamente, principalmente no aspecto econômico, e depois a gente vai pular para 2026, a segunda parte do programa, traçando cenários econômicos. Sete, 2025, economia e política. Eu queria começar transitando por esse ponto, economia e política em 2025. O que aconteceu de mais importante, de mais relevante, que você destacaria? Ok, Carolina, telespectadores, 2025, economicamente falando, até começou bem, mas nós estamos tendo um segundo semestre muito difícil, né? Já se sente claramente, já se percebe um desaquecimento da economia, tanto é que as previsões econômicas para 2026 elas são menores do que aconteceu esse ano. Mas no segundo semestre a gente já percebe claramente, né, um desaquecimento. Uma das principais razões é a taxa de juros alta, né? Isso aí, de fato, trava a economia, tanto para quem produz quanto para quem compra, de maneira que muitos empresários, para alcançar a sua meta de faturamento, estão tendo que diminuir margens, senão ele não consegue alcançar a sua meta e, portanto, não consegue fechar a conta. Essa é mais ou menos uma síntese, se pudéssemos falar da questão da economia.
Política, a gente acompanha e a gente vê que está, na verdade, uma grande bagunça, né? Todo mundo tem preço, né? Os deputados e senadores que foram eleitos para representar o povo têm preço, depende muito exatamente do que o executivo coloca, projetos e benefícios, eles acabam mudando o voto. Então, está uma incerteza muito grande, né? Juridicamente falando, o Supremo Tribunal, que, a meu ver, deveria ser o Tribunal de Justiça, não está tendo, muita decisão política, portanto, há uma sensação de insegurança geral no país, para todo mundo, principalmente para os empresários. Aí você vê um dono de banco sendo liberado com 1 semana de prisão e pessoas de 8 de janeiro presas e morrendo na prisão. Então, acho que tem uma dicotomia muito grande nas decisões políticas, sem falar no Congresso e no Senado. Sete, transitando por esse cenário que você acabou de falar, economia e política, na parte econômica, eu queria que você comentasse 3 elementos que têm relação com a economia e que impactam diretamente os números do país, né? Os indicadores do país. Problemas estruturais, macroeconômico, que o Brasil carrega de muito tempo, que não consegue solucionar, entra governo, sai governo, e a gente mantém esses problemas estruturais, macroeconômicos, e que injeta impacto direto na microeconomia das empresas, né? São eles: crescimento econômico do país, taxa de juros, que você começou a comentar aí, o governo elevou ao 2º patamar em nível mundial, o país que tem o 2º maior taxa de juro do mundo, 15% ao ano, uma Selic de 15% ao ano. Então, crescimento econômico, taxa de juro e o endividamento do Estado, posicionamento do Estado, que ele é um Estado que se endivida a cada dia para poder manter alguma coisa. Você começou falando alguma coisa sobre isso, né? Moeda de troca. Então, ele está se endividando. Eu queria que você explicasse para o telespectador esses 3 elementos macroeconômico e como é que eles impactam na microeconomia. Sim. Você é um CEO de uma grande empresa aqui em Bauru, né? E você está sentindo na pele esses 3 elementos aí no dia a dia. Com certeza, Carolino. A fundamentação que você colocou é básica em qualquer sistema econômico, de direita, de esquerda, de centro, porque a economia, ela é uma ciência, então ela tem que andar pelas próprias pernas. E, por exemplo, crescimento econômico que você colocou. Um país que cresce economicamente, ele dá oportunidades. Dá oportunidade para o empreendedor. O cara quer começar um negócio, ele pode começar. Ele dá oportunidade para quem já tem negócio crescer. Ele dá oportunidade para profissionalmente a pessoa, enquanto indivíduo, se desenvolver. Ou seja, quando você cresce, o nome já está dizendo, crescimento econômico, tudo também vai junto. Tudo vai junto. E quando o crescimento é baixo, e o Brasil vive essa questão há umas 3 décadas, seguramente, logo após o real, a gente vive esse problema. O real fez 25 anos, agora o ano passado. Então, quando o crescimento não decola, o país não decola emprego, não decola tecnologia, não decola know-how, né? Não decola avanço científico e não decola um clima empresarial que possibilite que as empresas invistam, né? E que outros negócios cheguem ao país como parceiro para que o país se desenvolva. Então, o crescimento econômico é base em qualquer economia de qualquer país, de qualquer ideologia. Segundo lugar, taxa de juros, né? A taxa de juros foi colocada lá atrás por John Maynard Keynes. O Keynes foi um grande economista inglês do pós-guerra, onde ele estabeleceu o papel da taxa de juros dentro da economia. Então, quando o juro é baixo, você aumenta a sua produtividade e você aumenta o seu crescimento econômico, porque você não depende de nenhum fator de ordem financeira para você crescer. Você depende do seu desempenho, da sua gestão, da sua competência, para você poder desenvolver as empresas. Quando o juro é alto, isso trava. Então, juro é uma coisa complicadíssima. Por exemplo, consumidor final, impacta os juros.
Se você quer trocar sua geladeira, quer trocar seu carro, quer trocar sua moto esse final de ano, você vai pagar uma parcela do financiamento muito maior do que algum tempo atrás, porque a taxa de juros está alta, né? E o pessoal repassa a taxa de juros e a parcela fica alta. E isso faz o quê? Que você adia o consumo. Muitas vezes se adia o consumo. Então, a taxa de juros impacta no consumo, impacta nas empresas por conta da formação do capital de giro, né, da tomada de recurso que está alto e que você tem que repassar no seu preço e na maioria das vezes você não consegue repassar o custo financeiro no preço. A partir daí, para você continuar participando do mercado, não perder sua fatia de mercado, você tem que baixar a sua margem de lucro. E o terceiro item, que é o endividamento do Estado, desde o Império Romano se fala do endividamento do Estado, não é, Carolina? É. Tem frases fantásticas Esse Dom João, né? desde Dom João, né, na abertura dos portos aqui no Exato. Brasil. Então, você vê, endividamento do Estado. Se o Estado se endivida, mas de alguma maneira ele libera recursos para certos setores produtivos, ainda o endividamento do Estado acaba tendo retorno. Mas se o endividamento do Estado tem objetivos eleitoreiros, então ele financia uma base da população por conta de voto, portanto não tem o retorno econômico, o Estado se endivida e não tem prosperidade. O Sete, esses três elementos aí, você transitou do macro para o micro, Foi. né? Desses três elementos, você como CEO de uma grande empresa em nível de Bauru e região, uma empresa que exporta para a América Latina toda, América do Sul, América Latina toda, qual desses três elementos, ou os três em conjunto, aquele que mais impacta na empresa de médio porte, aquela que você comanda hoje, qual dos três elementos tem impactado mais? Numa empresa de médio porte, o que mais impacta é a taxa de juros. Taxa de juros. Agora, por que posso Exato. explicar, né? Por que a Exato. taxa de juros é tão alta? Por quê? A taxa de juros é tão alta por causa do endividamento do governo. O governo precisa de recurso para financiar o que ele entende que é correto, na opinião dele, e ele vai no mercado, joga os títulos, e como o risco país é alto, para o cara comprar um título do governo, tem que ter uma remuneração de uma taxa de juros atrativa, Tem que ter um cupom alto, né? cupom alto. Exatamente por isso a taxa de juros sobe. Então a taxa de juros não sobe por acaso, não sobe porque os ventos estão assim ou estão assados, sobe porque tem uma fundamentação econômica. O governo precisa captar dinheiro e os banqueiros lá que vão para o mercado comprar os títulos para poder revender para a população, ele quer taxa de juro vantajosa Vantajosa. para poder ganhar o spread lá em cima. E aí o governo começa a se endividar domesticamente. Isso. Tanto é que o maior volume de títulos do governo, quem compra são os bancos. Sim. Né? E a partir daí ele já tem uma taxa básica que ele vai repassar, né, todo o spread dele, aquela conta normal de Aham. qualquer setor. Então, o juros é o maior O que que tem atrapalha. impactado mais é a taxa de juros. É a taxa de juros, porque o empresário fica perdido quando ele tem problema de taxa de juros. Nós lá não somos tomadores. Então a gente não tem esse problema, mas eu vejo, a gente participa, né? Tem muitos colegas, né, de empresa, a gente vê como é que tá. Então, quer dizer, a taxa de juros é aquela que mais impacta o negócio, seja doméstico ou seja Eu vou internacional. dar um exemplo real para você, Carolina. No setor de bens de capital, que são quem vende máquinas, né? Certo? Que é onde você atua Onde hoje. eu atuo hoje. Então, o que acontece? Quando você vende, por exemplo, uma máquina, a maioria dos empresários, e por isso existe a linha do Finame, que é uma linha do BNDES. Uma coisa assim, muito bem pensada, estruturalmente fantástico, mas o que acontece? O empresário, eu vivo isso na pele, o empresário vai comprar um bem de capital, seja uma máquina, um caminhão, seja, sabe, um trator, seja qualquer questões dele, por exemplo, um supermercado vai revisar toda a sua câmara frigorífica, os seus balcões frigoríficos, ele pode ir no BNDES através do Finame e pegar a linha. Certo. A linha está 21% ao ano. Aí outro dia, eu sentando com um empresário, normalmente você compra um caminhão. Vou dar um exemplo do caminhão, que é uma coisa que todo mundo pode entender, que é bastante público. Um caminhão, para se pagar, um caminhão que trabalha, é 4, 5 anos
eu botar um dinheiro no caminhão para ele se pagar. Tá. Um caminhão que trabalha ali dentro da empresa. Então, o Finame, que é essa linha, ele financia até 5 anos ou 60 meses. Aí estava sentado, tomando um café com esse empresário, ele falou, Sete, faz a conta. Se 21% ao ano em 5 anos, eu paguei outro bem de juros. Então ele falou, eu não vou comprar. Eu não vou comprar. Eu estou dando um exemplo real para você sentir como que a taxa de juros Impacta. inibe. 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 Nossa, Investimento. pois é. E sem investimento, um país não tem crescimento. Ô, Sete, na sua opinião como economista, é lógico que a taxa de juro ela rege a economia de todos os países, né? Você citou o exemplo do Keynes aí, que ele criou isso para justamente mostrar para o gestor que ele tem que ter um embasamento, ó, eu vou investir, mas eu preciso saber quanto eu vou pagar, Exatamente. né? Que existe do outro lado lá um banqueiro que vai prestar dinheiro para você, Isso. que também tem que ganhar. Isso. Então, é impossível, humanamente impossível, alguém emprestar a taxa zero. É. Mas vamos pensar assim, na sua opinião, hoje, em nível Brasil, qual seria uma taxa de juro, entre aspas, adequada para se aumentar a competitividade na indústria, onde você atua, para que a economia volte a respirar, para que o país volte a crescer, né, ao patamar aí bom, vamos dizer assim, Até 6% ao ano. até 6% Até ao ano. 6% ao ano você consegue captar o recurso do banco, né? Colocar no seu negócio, ganhar dinheiro, pagar o banco e sobrar um lucro. Ou seja, 6% ao ano, estamos falando de 0,5% ao É mês. isso aí. Seria uma taxa não nociva. Não nocivo. É isso que a gente. Porque a finalidade dos juros na economia é que ele alavanque os negócios, e não que ele afunde os negócios. Então, alguém pode tomar recurso num banco a uma taxa X, colocar no negócio dele, fazer render, ter competitividade, pagar o banco, Pagar o banco não ter inadimplência com o é banco, importante pagar o banco direitinho e continuar a e vida. prosperar e crescer. Agora, fala para mim, com 21% ao ano, como dá para fazer isso? Isso um dinheiro do governo, Do né? governo. Finame é dinheiro do governo. Agora, Carobino, me diz aí, você pode dizer para mim quanto que está uma taxa ano ou mês de capital de giro? Né? 3% ao mês? Na pessoa física está 5% ao Então, mês, e numa PJ deve estar 2,8% ao está mês. 3% ao mês. 3% ao mês. Giro, capital de giro, E 3% ao mês. Então, ou seja, juros simples, sem falar em juros Não, sim, compostos, juro sim. 36% ao ano. Como é que o cara aguenta? O lucro dele não é 36% ao ano. Não consegue. Não consegue. E a taxa de juros e o banco, ele está na economia para alavancar o setor O produtivo. processo econômico, E né? esse é o papel do banco. Aqui no Brasil não é assim, Não é assim, né? mas deveria ser na economia. Certo? Então, você está falando estamos discutindo taxa de juros. E Para economia. você ver que taxa de juros, Selic, vamos ter a reunião aqui antes do final do ano, na última reunião, o governo pretende, já deu um indicador de que o IPCA está diminuindo, está civilizadamente diminuindo a inflação, então ele está sinalizando que deve diminuir a taxa de juro, a Selic de 15 para 14,75 ou 14,5. É a perspectiva dessa última reunião que vai acontecer agora na penúltima semana do ano. Mas ainda, como o Sete colocou, muito além daquilo que o país precisa, né? E que seria saudável para a economia E brasileira. seria saudável. Eu queria entrar, Sete, na competitividade das empresas. Isso você conhece bem, Bastante, sim. né? Como tornar competitivo, você já falou, uma taxa de juros dessa não reprime o investimento do empresariado, como é que você vai ser competitivo, né? Eu queria que você explicasse para o telespectador esse item, competitividade. O que é competitividade e como é que a empresa nacional, doméstica, o Brasil tem uma competitividade muito baixa, Bastante. né, independente do setor. Como é que nós poderíamos, na sua visão econômica, melhorar a nossa competitividade? E como a competitividade pode melhorar os negócios das empresas? Sim. Carolina, a O competitividade. que é a competitividade, Isso, Sete? muito bom. Isso é importante explicar para o telespectador.
Eu ia dar exatamente o conceito para Exato, poder dar um engajamento no que você me exato. perguntou. A competitividade, ela é a soma da produtividade mais qualidade. Ninguém vai ter competitividade se não tiver esses dois fatores. Então, para enfrentar toda essa questão macroeconômica, que nós chamamos em economia de cenário sistêmico. O sistêmico quer dizer o seguinte: o sistema tem isso, então todo mundo vai ter isso. Quer dizer, seja o ramo A, ramo B, ramo C, ele vai ter assim, juro alto, crescimento econômico baixo. Isso é o que? O cenário macroeconômico que a gente chama de sistêmico. Para enfrentar esse cenário que está aí para todo mundo, você tem que ter alguns diferenciais na sua empresa que consigam superar esse sistema adverso e que consigam manter a sua empresa em crescimento. E o principal deles é a competitividade. Então, como que eu posso resolver o problema? Já que competitividade é a soma de produtividade mais qualidade, qualidade no produto é fundamental. Ninguém sobrevive se você não tiver um padrão de qualidade. Então, aquela pessoa que vai comprar o teu produto, se ela comprou o seu produto, usou e não deu certo, ela nunca mais vai comprar. Então, você vai começar a queimar a sua marca. Daí o fator qualidade, seja no comércio, na indústria, na área do agronegócio, ele é fundamental eu ter qualidade. Nós brasileiros, pode parecer que a gente não liga muito para a qualidade, mas nós ligamos. Qualidade para nós, independente da classe social, ele é fundamental para eu ser um consumidor. E produtividade, né, é um fator que depende de alguns elementos. Por exemplo, se eu tiver recurso para investir em equipamento, em treinamento, né, em sistema, em tecnologia, eu sou uma pessoa mais produtiva. Não adianta eu ter só a produtividade da mão de obra. Às vezes, a mão de obra, dependendo do setor, é até bastante qualificada e até bastante produtiva, mas se eu não tenho equipamento para ajudar, eu não vou ter uma produtividade de altura. Agora, como investir e renovar o parque industrial dentro de um país que não tem perspectiva de um crescimento estável? Na verdade, há um ambiente de incerteza muito grande. Aí o empresário fala: como é que eu vou investir numa máquina aqui se eu não sei se eu vou ter consumidor lá na frente? É um ambiente de certeza. Com um ambiente que não é incerto, portanto, com crescimento econômico, você não teria essa pergunta. Então, aí passa pela taxa de juros e passa pela questão da eficiência, que é a produtividade. Então, produtividade e qualidade, que significa competitividade, é a grande sacada para superar esse ambiente incerto para o ano que vem. Depois dessa aula do professor Sérgio explicando competitividade, por que que eu selecionei competitividade, Sérgio? Porque se fala muito em competitividade, mas não se sabe o conceito de competitividade. Nós sabemos que competitividade na indústria brasileira doméstica é muito baixa. O Brasil tem um nível de competitividade muito aquém daquela desejada e nosso produto não compete lá fora. Exatamente. Né? Por quê? Porque não tem produtividade mais qualidade. Não tem. É isso Né? aí. Esse conceito básico que você colocou. Sim. Competitividade é produtividade mais qualidade. Isso aí. Né? Ou peca na produtividade, Ou peca na não qualidade. produz por quê? Porque o governo não auxilia, taxa de juros lá em cima, né? Não tem investimento. Não tem investimento, porque, como você colocou já anteriormente, como vai se investir num Finame, por exemplo, numa máquina, num veículo a 26%, né? 21% ao ano. Como fazer isso? Né? Isso equivale a quase 2% ao mês. Né? Você vai impactar o seu negócio. Né? Você vai ter que diminuir o seu preço de venda, diminuir seu... Como é que você vai fazer isso? E competitividade passa por custo também, né, Sérgio? Exatamente. Custo. O dinheiro tendo custo, ele vai impactar no seu preço de venda. Sim. Como é que você vai repassar isso? É isso aí. Como é que você vai repassar os 21% ao ano no seu preço? Então, não tem como. Não vai ter comprador lá na ponta. Não vai ter. Né? Então, você diminui a sua competitividade. Então, perceba você que está nos assistindo, que o governo, a mão do governo, né? Quando ele define uma Selic lá em cima para conter a inflação, é um mecanismo de contenção da inflação, ele está prejudicando a competitividade das empresas. Sim. Ele não está permitindo que as empresas cresçam, contratam, né? Cresçam o seu parque industrial. Isso aí. Ele está contendo isso, ele está reprimindo. Por isso que é um modelo restritivo, né, para conter a inflação. Então,
a taxa de juros ela é nociva em todos os aspectos. E a competitividade ele pega num elemento que produtividade. Né? A qualidade é de cada um cuida da sua qualidade. Mas e a produtividade? Como é que eu vou produzir com a taxa de juros desse nível? É mais ou menos isso, Sérgio? Mais ou menos isso. E as empresas, a gente tem que fazer um plano, que também às vezes as empresas precisam fazer uma autoanálise. Por exemplo, O empresariado tem que cuidar da sua parte da também. sua parte, isso que eu quero E dizer. como é que você recomenda isso, Olha, eu Sérgio? recomendo assim, em primeiro lugar, dar uma reavaliação em seus processos. Né? O grande Abílio Diniz, né, fundador, grande CEO do Pão de Açúcar, do Carrefour, ele falava assim, o problema das empresas, de qualquer empresa, são só dois, processo e pessoa. Então, se eu resolver o problema dos processos dentro de uma empresa para ela ficar mais eficiente e pessoas, treinar, qualificar, dar ambiente de trabalho, ter uma política de benefícios adequada para poder motivar, você cresce. Não pode deixar largado também, porque aí não é gestão. E um grande problema, às vezes... Porque é fácil ficar só culpando o governo também, Lógico, né, é Sérgio? isso que eu quero dizer. Esse elemento você está avaliando. Isso né? que eu estou avaliando para você. O empresário tem que fazer uma autoanálise. É só Porque, parte também, né? Às vezes ele não está fazendo a parte dele. Ele não está fazendo muitas vezes. O governo tem uma culpa? Tem uma culpa, mas o empresariado, né? Então, e daí que eu falei para você que a tua ação não sistêmica, ou seja, não depende do sistema. A gente brinca assim, ó, se o governo fizer alguma coisa a nosso favor, tá bom. Entende? Mais ou menos assim, eu estou vendo que o governo está fazendo, mas eu tenho que fazer minha parte. Se um dia o governo fizer alguma coisa para ajudar, tá bom. Não conta também com isso, vai tocando. Então tem que fazer a parte, o empresário tem que fazer a parte dele. Eu penso que muitos empresários são conscientes. Eu acho que nós temos uma gama de empresários nesse momento muito bons no país, que tem essa visão, sabe? Essa visão de qualificar o trabalhador, essa visão de investir em equipamento, essa visão de investir em processos, né? E uma parte não, porque talvez ficou para trás. A própria economia, a evolução econômica É isso que eu ia falar. de uma economia de mercado, o cara ficou para trás. Ficou para trás, ele quer botar o dinheiro no bolso para sobreviver. E aí esquece das pessoas, dos processos, Isso aí. e aí ele não consegue melhorar a produtividade, que é aquele elemento chave da competitividade. Sim. Competitividade é uma fórmula, o Sérgio colocou muito bem. Produtividade mais qualidade. Isso. E aí ele quer sobreviver, ele esquece do elemento produtividade. Isso. Como eu vou melhorar minha produtividade? Eu fico culpando só o governo. O governo tem uma parcela grande de culpa? Sim. É o que nós avaliamos até agora. Foi. Mas o empresário tem a sua parte a cumprir. Foi. Não pode cruzar o braço esperando só o governo reduzir a taxa de juros a 6% ao ano para ele poder melhorar o processo dele. Sim. Não é isso, Sérgio? Isso, certeza. Exatamente igual. E aí, que a gente quando faz, na mudança de ano, né? Quando a gente faz cenários, que a gente está montando a estratégia da empresa para o ano seguinte, é que você tem que fazer uma análise da macroeconomia. Você tem que fazer. É impossível você fazer qualquer planejamento estratégico dentro da empresa sem levar em conta o cenário fora da empresa. E hoje no Brasil, lamentavelmente posso dizer, o cenário é muito mais de ameaças do que de oportunidades. Hoje é. Lamento dizer, eu gostaria de poder estar dizendo que nós, 2026, vai ter grandes oportunidades, não que não vá ter. Não que não vá ter. A gente vai comentar daqui a pouco. Não que não vá ter, mas, cara, eu gostaria de falar 2026. assim, cara, olha, só tem mais oportunidade que qualquer ameaça. Não é o cenário que está pintando. E num programa como esse, que é o seu, se em qualquer situação nós temos que jogar limpo, imagina num programa, cujo Exato. objetivo é esse. É verdade. Vamos chamar um intervalo, certo? Porque a gente tem bastante coisa ainda para Para poder discutir. discutir. Vamos começar a entrar agora em 2026. Tá. Fique conosco, voltamos já já. Todo dia tem algo novo aqui na FIB. Aprendemos na prática, com inovação e tecnologia. Em cada desafio, a certeza de estar no melhor time do Brasil. Aulas com professores, pesquisadores experientes. Aqui a gente cresce e já começa a construir a carreira. Na FIB, o encontro vira propósito. E o foco É fazer a diferença. Inscreva-se para o vestibular.
Quem faz, faz FIB. Estamos de volta com o Mundo Acadêmico, segundo bloco, com o professor Carlos Roberto Sete, professor dos nossos cursos de pós-graduação e CEO de empresas aqui na cidade de Bauru e região. Sete, nesse segundo bloco, eu queria colocar em discussão a questão de um tema que prevaleceu aí durante quase todo o segundo semestre de 2025, que foi o tarifaço do Trump, que afetou o mundo inteiro, né? Ele entrou com tudo aí, com tarifaço, em nível Brasil, aumentou para 50%, né? Os produtos chaves aí que o Brasil exporta para os Estados Unidos, e isso afetou, em média, segundo dados recentes, em até 25% nos números das empresas aí, em nível de exportação. Então, eu queria que você comentasse o posicionamento do Trump, né, no aspecto econômico e político, na sua visão econômica. Qual foi o objetivo dele ter entrado com esse modelo de tarifaço para o mundo e especificamente para o Brasil, aumentando para 50%, num primeiro momento chamando para negociar e depois negociando alguma coisa. Eu queria que você comentasse para o telespectador o que foi o tarifaço e esse comportamento do Trump aí, não só para o Brasil, mas para o mundo. Bom, o Trump, estilo dele, né? Ele primeiro jogou um impacto muito grande para depois ele negociar. A meu ver, pela sequência, ficou muito claro isso. Ele tinha um objetivo muito grande com a China, né? Porque a China coloca muito produto dentro do mercado consumidor americano, tomando espaço, né, da indústria americana em alguns segmentos e, consequentemente, do que se produz lá. O Trump tem dois objetivos. Acho que o primeiro é a China, o segundo, ele impactou de forma geral, para depois negociar. No caso brasileiro, no primeiro momento, todos ficaram preocupados, principalmente aqueles que trabalhavam com produtos que estavam na lista do tarifaço do Trump. Então, por exemplo, carne, por exemplo, café, por exemplo, aço. Todo mundo ficou um pouco preocupado. Então, todos esperavam, inclusive, que os preços na ponta do varejo brasileiro fossem baixar. Por exemplo, café. Exato. Que o preço do Para café... o consumidor, né? consumidor, Isso não aconteceu. Não aconteceu. A carne A também carne não também aconteceu. não aconteceu. A gente vai hoje. As frutas, né? Também não aconteceram. Você vê hoje, passado aí 120 dias do tarifaço do Trump, a gente viu que não aconteceu. O que aconteceu com as indústrias que exportavam para os Estados Unidos? É evidente que o custo ficou muito maior lá no mercado interno e muitos perderam competitividade lá no mercado interno americano. Eles foram para outros países, principalmente China, né? A China compra muito hoje do Brasil no vácuo que deixou o tarifaço do Trump, né? E por incrível que pareça, alguns setores tiveram que baixar o preço no mercado interno para poder colocar sua produção. Por exemplo, aço. O aço, que colocava muito produto lá nos Estados Unidos, ele teve que baixar um pouco os seus preços para poder colocar no mercado interno. Isso por quê? Porque é um produto que ele tem lá os fornos né, e as usinas tocando, e aquilo é um processo contínuo. Que não pode parar, né? Não pode parar. De alguma maneira, ele tem que colocar a produção dele. Isso também acabou acontecendo. Então, algumas matérias-primas baixaram o preço no mercado interno, mas aqueles de ponta que todos aguardávamos que podemos pagar preços menores na gôndola, não estão pagando, e uma grande parte do que se exportava para os Estados Unidos está sendo para outros países, principalmente China. Quer dizer, foi, na sua visão, pelo que você colocou, Sete, foi uma visão estratégica do Trump. Foi. Né? Primeiro, tentando proteger a indústria doméstica dos Estados Unidos contra a invasão chinesa. Principalmente. Né? Você colocou muito bem. E Principalmente. segundo, chamando o mundo para negociar. Foi. Né? Vamos tentar tirar alguma coisa de todo mundo. Se a gente tirar um pouquinho de cada um, a gente vai estar melhorando, incentivando a nossa indústria local. Só que isso daí, Sete, a gente sabe que teve
pouco de reverso lá interno nos Estados Unidos. Inflação, né? Inflação, Inflação deles. Né? economicamente falando, sobre aquilo que você domina, que você conhece, que é o seu respiro dia a dia. Que fez o Trump mudar a roda e chamar todo mundo para renegociar? Foi inflação? Foi Foi. pressão interna Então, acho que da indústria local? as duas coisas, com certeza, com esse tarifaço para o mundo inteiro, os produtos colocados dentro dos Estados Unidos ficaram mais É caros, mais caro. logo provocaram uma inflação. E o Trump percebeu que ele começou a perder um pouco de voto, né? Um pouco da aprovação, Da credibilidade. da aprovação política dele. Certo. E isso, para um político, ele É recua. ruim. E alguns produtos, vamos dizer, Ele começou a frear essa vamos dizer, coisa. celular. O celular do iPhone não é produzido nos Estados Unidos. Não é produzido nos Estados Unidos. Ele é produzido na Coreia, na Na China, Índia. na Índia. Então, o que aconteceu? O cara começou a ver que o próprio celular dele começou a ficar mais caro dentro dos Estados Unidos. Aí essa indústria pressionou. Mercado interno. É aquilo que você falou, aí a pressão de alguns industriais. Porque o Trump, como político, né, ele fez geral. Ele cortou. Cortou. Aí, Chamou todo mundo para aí negociar. quando ele foi ver, falou, nossa, eu não posso, Não é bem assim não é a bem coisa. assim, né? Eu não posso fazer dessa forma. Aí ele começou a pontuar. Isso está ajudando a recuar. Eu acredito que essa questão tarifácia, a meu ver, já está absorvida. Absorvida pelo mundo. Seja no custo, seja que eu descobri novos mercados e coloquei em E outros foi bom mercados. nesse aspecto, né, Nesse Sérgio? aspecto foi. Em nível Brasil foi bom, né, Foi Sérgio? bom, nós não perdemos muito com isso. A gente perdeu em termos de colocação de alguns produtos no mercado Específicos. externo, específico, no mercado externo, né? Como, por exemplo, o aço. Nossa. Mas se coloca em outros lugares, né? Então, Foi bom porque conseguiu abrir-se novos porque a mercados, gente estava né? meio acostumado no Consumidores, né? batidão, sempre aquele batidão. É. Uma chacoalhada, ajuda a gente a repensar, né? Ô, Sete, mas vamos falar em nível Brasil específico. O Trump, ele entrou na questão política aí da família Bolsonaro, né? E depois ele falou, não é bem assim, vamos chamar o Lula é um homem bom, etc, etc. Esse comportamento aí que começou politizado, né? A gente no início falou, pô, esse negócio vai virar um caos, né? Porque ele entrou na política, Sim. né? Defendendo a família aí do clã Bolsonaro. E depois falou, não é bem assim. Aí chamou o Lula para negociar, começou a elogiar o Lula, etc, etc. Isso é bem próprio do político Trump, né? E aí ele colocou lá o Marco Rubio lá, que é o homem forte dele, falou, ó, vai lá negociar lá, mas não baixa de uma vez, não. Ele saiu de 50, baixou para 40, se não me engano, alguns Foi, produtos. 40%. Com perspectiva de redução. Isso. Então, vamos devagar com isso, com a dor. Esse comportamento dele, inicialmente amarrado na política, e depois ele não foi bem assim, começou a elogiar o Lula. O que você acredita? O que você acredita que tenha acontecido? Bom, eu penso duas coisas. Em primeiro lugar, ele certamente se aproximou do presidente, e talvez de outros, por uma questão econômica. Ele também não Ele quer. pensou em economia, ele pensou Lógico, ele pensou em nos Estados economia. Unidos, não pensou Não, em nem um Brasil, em não. coisa nenhuma. Ele pensou em questão econômica, isso que aproximou. Porque se você for ver politicamente, é a água e o vinho, né? Não tem nada a ver. O Trump Tem nada- Lula é exatamente. da água para o vinho. Aquela questão da lei Magnitsky, Magnífico. desculpa, Magnífico. não, Magnitsky, é russo, né? Aquela questão Magnitsky, eu acho que foi um certo impacto no sentido dele tentar colocar um pouco essa linha política. Porque até onde a gente sabe, Ele amedrontou o Brasil no primeiro momento, e- pegou, e- ó, tem uma lei aqui que eu vou e aplicar. segurou mesmo Aí alguns, causou um caos interno aqui, segurou mesmo alguns políticos e alguns ministros, né? Exatamente em relação a deu essa uma contida na uma coisa. contida na coisa. Isso foi talvez uma demonstração desse lado político, mas que foi pessoal, né? Tipo assim, é fulano, é Beltrano, por razões de ações que determinados ministros estavam fazendo aqui, na visão do Trump, Estava politicamente. extrapolando, né? Isso ele falou, então vou fazer assim. Porque o Magnitsky foi um jornalista russo, né? Você sabe da história, e por isso que ficou criado a lei Magnitsky, né? Porque esse jornalista russo combateu o comunismo, né? E foi preso e morto. Então, é nesse sentido que é a ideia ideológica, né? Da Magnitsky, né? Então,
Magnífico, eu acho que tem um tom político. O resto, ele mesmo, olha, pá, não, se bem você é azul, eu sou branco, né? Mas não faz mal, vamos sentar, porque o nosso país não pode perder. Fica com o teu azul, eu fico com o meu Isso, branco mas aqui. vamos economicamente andar? Vamos conversar? O que aconteceu foi isso, economicamente, porque também o Trump percebeu que, por exemplo, ele sobretaxou a carne, vai dar algum problema lá. É óbvio. Então, você vê, ele não sobretaxou o suco de laranja. Olha para você ver. A laranja, o suco, porque o suco é muito consumido nos Estados Unidos, né? E Se não me engano, 70% é brasileiro, né? Então, ele não sobretaxou, porque isso iria impactar mais ainda. Certo. Mas ele sobretaxou a carne, porque ele tem muita carne lá. No mercado interno. O sul dos Estados Unidos é produtor de carne. Então, ele não. Então, o que acontece? A hora que a boca esquentou economicamente, ele chamou para negociar. o presidente para negociar por razões econômicas. Ninguém quer perder. E a lei Magnitsky, a meu ver, foi exatamente a conotação política que o Trump quis colocar. Tá certo. Como uma espécie assim de símbolo de alguma coisa. Sete, bacana. Feito esse transitando, explicando para o telespectador o tarifaço, de onde veio, para quem veio, o comportamento trumpista, né? O Brasil ainda acho que vai continuar tendo que negociar para poder voltar a patamares. Você acha que volta a patamares anteriores? Não volta. Não volta mais? Não por causa do peso da tarifa, não volta. Não volta mais. Talvez a empresa brasileira tenha que ir para outros mercados. Para a empresa brasileira, pode ser que a gente, por outros mercados, volte a uma situação anterior. Mas a exportação para os Estados Unidos, eu não acredito que não vá. retoma. Em E relação... segundo números recentes ainda, Sete, 20 a 25% de impacto, né? Então, você vê. São exatamente aquela lista de produtos que o Trump colocou. Você imagina o impacto que deu na carne, por exemplo, no aço, que eram grandes exportadores. São commodities, né? E grandes exportadores. O aço é um commodity que está presente em todo lugar, né? Exportava muito nos Estados Unidos, aí tem um impacto. Redirecionou para outro lugar, mercado interno, principalmente, com redução de preço, Isso. como você colocou no início. Sim. Tem que colocar. A usina está rodando lá, não pode parar. Como é que eu faço? Temos que vender. Não vendemos para os Estados Unidos, vamos vender para o mercado interno com preço mais barato. E aí quem beneficia é a indústria. Exatamente. Você trabalha numa delas. Sim. Né? Você colocou muito bem. A gente acabou sendo beneficiado. Sim. Né? Porque não exportou, jogou no mercado interno mais barato e a gente se beneficiou. Senão não vende. Não vende. Né? E aí o outro mercado é a China. Né? Então, na verdade, a gente aqui, de uma maneira leiga, né? Eu estou aqui diante de uma pessoa economista de renome, mas eu, de maneira leiga, consumidor, igual você está nos assistindo, a gente sente assim, todo esse movimento do tarifaço, ele causou um transtorno que acabou vindo para o bem para algumas empresas e para o país também, que sacudiu o Brasil, falou, Brasil, você tem que abrir novos mercados aí, você não pode ficar eternamente dependendo da maior economia do mundo, como os Estados Unidos. Sim. Vamos procurar outros países, Indonésia, China, não é isso? Israel, China, etc. País também que depende de produtos brasileiros. Sem dúvida. Mas que estava sendo subutilizado, vamos dizer assim, em nível de exportação. Perfeito. É isso, certo? É isso aí. Porque a empresa brasileira precisa sobreviver e continuar. Lógico. Então, se eu não vendo para você, mas eu vendo para o outro, eu vou vender. Eu vou compensar. Claro, tem que ser assim. Tá certo. Feito todo esse preâmbulo aí, conversado com quem conhece de economia sobre esse modelo do tarifaço, vamos sair do tarifaço, certo? Vamos voltar agora, novamente, saindo de 2025, saindo do Trump, vamos entrar em 2026. Agora, vamos pensar, você já deu uma base boa para o telespectador do que foi 25, Sim. né? Só recordando, o país sofreu muito com 2025, em vários aspectos, né? Principalmente com a taxa Selic de 15%, que o governo jogou lá em cima, segunda maior taxa do mundo, né? Os seus reflexos econômicos, e o Sete explicou muito bem. 2026, Sete, o que está para vir, na tua visão, em 2026? Carolina, com base numa fonte que é o Boletim Focus do Banco Central, que ele é feito por vários segmentos do setor produtivo, a expectativa, por exemplo, do crescimento econômico para 2026 será menor que esse.
né, algo como 70% do que foi esse ano. Hoje, se a perspectiva do PIB é 2%. 2, 2,2. 2,2, Deve ser 1,7 o ano que vem. 1,7, Exatamente. 26. Portanto, algo como 70%. É perder 30% da riqueza. Qual a reflexão que a gente faz, né? Se você falar assim, não, meu país vai crescer 10% esse ano e vai crescer 7% ano que vem, é diferente de eu falar. Vai Sim. crescer 2, vai crescer 1,7. Quer ver, eu estou crescendo menos do que já está crescendo pouco. Eu estou crescendo menos do que está crescendo Exato. Você está falando do PIB, Do pessoal. PIB, a maior É. riqueza do país, Do é tudo país. que se produz no Sim. país. O CET está dizendo, ó, 2025, 2,2. 2026, 1,7. Estamos comentando essa variável. Isso. 7. Quanto é o PIB brasileiro? Todo ano você fala isso. Quem está nos assistindo não tem a dimensão de quanto é um PIB do Brasil PIB para nosso, saber quanto é a redução de 2,2 para 1,7. então, o PIB nosso é algo como 2,6 trilhões de dólares. 2,6 Trilhões de trilhões de dólares. Mais ou menos a 5,50 estamos o quê? 13, 13 12 a 13 trilhões de reais. trilhões de reais. É bastante. Vamos trabalhar em reais Vamos em reais, para sim, ficar mais claro. sim. Vamos colocar 13 trilhões de reais, um PIB do Brasil. Isso. Uma redução de 2,2 para 1,7. Então, É muita coisa. muita coisa. É muita isso que coisa. eu quero dizer, porque não estamos falando que é 100 mil reais que eu vou reduzir. Exatamente. É isso, essa dimensão que eu queria colocar para o Isso, telespectador. E o pior que assim, uma parte do crescimento, né? Porque o crescimento do país, ele é como a lei básica da economia, a lei fundamental da economia, a lei da oferta e procura. Então, o crescimento do país, ele é em relação à oferta e à procura. Na oferta de qualquer país do mundo está o agronegócio, a indústria, comércio e serviço. Na oferta. Sim. Quem sustenta a oferta ainda é o agronegócio. É o agro. Não é a indústria, deveria ser a indústria, porque a indústria paga melhores salários. O agro é maravilhoso, ele cresce muito, mas ele é altamente mecanizado, ele gera pouco emprego, proporcional ao que ele cresce, por cada característica do setor. Sim. Quem cresce e gera emprego sustentável é a indústria. A indústria de salários bons. E salário bom é o que faz o comércio ir para frente. Porque quando tem um setor industrial forte, esse setor vai gastar no comércio e no serviço, e a cidade vai. É mais ou menos essa a linha. Então, do lado da oferta, um país cresce com essas três variáveis. Do lado da demanda, da procura, ele cresce pelo lado do consumo das famílias, gasto do governo e investimento. Hoje ele cresce pelo gasto do governo. Ele deveria crescer pelo investimento. Quando eu falo investimento... Essa variável está invertida. Está invertida. E o pior que o pouco que tem no consumo de família, que tem uma elevaçãozinha favorável para ajudar o crescimento de 2%, é em função do gasto do governo que joga em Bolsa Família. Os programas sociais. Não deveria ser assim, né? O cara que deveria estar consumindo não é só Bolsa Família. O cara deveria estar trocando um carro, trocando uma moto, viajando, entendeu? Comendo melhor, entendeu? Com o dinheiro que ele ganha no mercado. Um emprego formal. Isso. Formal. Essa, Carolbino, é a aula de economia que a gente possa dar. Tudo o resto é modelo econômico. E então, nós vivemos uma economia mundial, globalizada, de livre comércio, e na nossa experiência brasileira, a gente está vivendo um plano econômico estatal. Tudo passa pelo Estado para poder criar o desenvolvimento. É um governo estadista. Estadista. É um modelo estadista. E eu não estou nem falando nem... E é ele que dá as regras do jogo. E a gente estuda isso em economia. Você estuda economia, sim, que é via Estado. É o modelo econômico brasileiro. O Estado tem que participar, mas não nesse nível de participação. Isso, o Estado, numa economia de mercado, né, ele deveria participar. Tem que ser regulador só. Regulador. O Estado tem que dar condições de trabalho para o setor privado. Então, ele tem que dar estradas, portos, rodovias, saneamento básico, segurança. Isso o Estado tem que dar. A gente recolhe imposto para o Estado dar isso. Porque a hora que o Estado dá isso, todo mundo que é privado, você, eu, que temos algum negócio ou a empresa que a gente trabalha, o cara vai. Porque o cara tem por... Aí depende do modelo de gestão dele. Então, isso. Mas a macroeconomia ajuda ele. Sim. Então, ele assim, ele é um exportador
Ele vai ter rodovia, ferrovia, porto que funciona, segurança, entendeu? E aí, saneamento básico, ele vai ter investimento que nem eu falei aqui do Finame, investimento, financiamento. Apoio financeiro. Isso, financiamento para apoio de É uma investimento. taxa de juros mais barata. Se você pegar uma Alemanha como referência, é assim. A Alemanha trabalha assim, é uma das maiores referências que a gente pode ter. Se você pegar uma França, trabalha assim. Ou seja, o governo tem que atuar naquilo que é a parte dele, e Isso. não querer se intrometer em coisa que é do particular. Isso. Olha, então, e o próprio governo não tem competência igual o privado para competir. Ah, não, Não não tem. tem. Até pela estrutura do que representa o Estado. Então, Carolina, é essa assim, a análise que eu faço. Em relação ao PIB, a gente está falando do PIB. Eu sou um homem, eu sou um economista de mercado. Eu sou um economista do setor produtivo. Eu sempre trabalhei em indústria. Então, eu sou um economista de mercado e sou um professor. Então, a visão que a gente tem é exatamente a economia pujante. Não é a economia De centralizada. livre mercado. Isso, não é a economia centralizada, que a sociologia, que é uma ciência magnífica, Explica isso, né? explica isso para a gente. E a sociologia explica uma outra coisa em qualquer grupo. A sociologia diz assim, quando um grupo, qualquer que seja ele, militar, político, religioso, etc., fica muito tempo no poder, ele se corrompe. Não sou eu que estou falando. Isso no mundo inteiro. Os grandes mestres, no mundo inteiro, No os mundo grandes inteiro. mestres sociais falaram, olha, um grupo que o cara vai se acostumando. Ah, aquilo que não era, agora pode, viu? Ah, não, isso faz, viu? Então, isso não dá É certo. próprio do ser humano isso. Ser humano. E a sociologia, que é uma ciência de comportamento, fala isso. Então, a gente tem que ter essa consciência, sabe? Essa coerência com as coisas. Mas o governo atuando fortemente na economia tem prejudicado bastante, né, Sim, Sérgio? porque, de novo, independente do país, a economia que se centra no Estado, ele centraliza no Estado. Aí ele distribui recursos de acordo com a filosofia ou ideologia dele, seja o que for. Você pode pegar um cara de direito e fazer tudo errado, porque ele está distribuindo de acordo com a filosofia dele. É os programas sociais dele. Sim, então. É isso que eu quero dizer. Nós estamos falando aqui de um programa de economia, exato. de cenários, né? E o cenário tem que envolver política, porque, lamentavelmente, Carolina, quem manda na economia é a política. Ô, Sete, voltando então, falamos do PIB, né? Mensuramos para o telespectador esses 13 trilhões de reais, que é um PIB brasileiro, e essa redução, essa perspectiva de reduzir de 2,225 para 1,7, de crescimento. 26, nós estamos falando aí em 0,5%. Isso aí. 0,5% de 13 trilhões, quanto isso significa? É muita gente sendo prejudicada. Sim. Mas é só a indústria sendo prejudicada? É só o comércio? É só o prestador de serviço? Não, não. É nós aqui na ponta sendo prejudicado. Quando você vai lá no supermercado, você compra a sua sacolinha, você fala para todo mundo, né? Eu vou lá, eu deixo R$500, eu trago 2 sacolinhas, né? É o PIB. É o governo intervindo na economia que está fazendo isso. É a taxa de juro, é a Selic a 15%. Exatamente. É essa nocividade que o governo implementa na economia que faz com que você lá na ponta leve 2 sacolinhas por R$500. Exatamente isso. Né? O salário está corroído pela taxa de juro. Isso aí, né, Sérgio? É que a maioria de nós percebe isso. O salário que a gente ganhava já não compra a mesma coisa. Exato, mas esse programa é importante porque a gente está decifrando, está abrindo para o telespectador de onde vem isso. É isso mesmo. Porque a gente vê nas rodas de amigos esse comentário, mas de onde vem isso? De onde vem? Qual a causa? Qual a causa disso? Nós estamos comentando a causa. Exatamente. Nós estamos decifrando a causa. Isso. Né? Então, nós estamos prejudicados, nós consumidores lá, por causa disso que o Sete colocou muito bem. O governo atuando sobremaneira na economia. Ele tem que se afastar de itens que ele não precisa estar presente. Ele tem que dar segurança, dar estrada, dar portos, dar qualidade para que o empresário ande no livre comércio por suas próprias pernas. Porque o governo não tem competência para isso. Quem tem competência é o empresariado. Esse tem competência. Esse conhece o seu processo, esse sabe negociar, né? Esse sim. É isso que esse modelo tem que inverter. Mais ou menos isso, né, Sérgio? Você colocou. Porque senão o cenário vai ser sempre
de um crescimento decrescente, não um Decrescente. crescimento crescente. Ô, Sete, avançando um pouco mais, nós estamos já no término do nosso programa. Você falou do PIB, perspectiva de desemprego. Hoje temos desemprego aí de 6,4, né? Teoricamente, está maravilhosa, né? Olha, 6,4 de desemprego no mundo, a média mundial é 10%, é a média mundial, né? Tem que ter desemprego, mas 6,4 não é a realidade, Não, né, não é Sérgio? realidade. Conta para o telespectador o que está por trás desses números aí. Então, o que não é realidade, porque o governo, quando publica o desemprego, ele desconta as pessoas que estão com Bolsa Família. Então, não entra quem está com Bolsa Família como desemprego, Ele coloca como como empregado, empregado. E não é. né? 6,4 seria o desemprego para Então, 2026. percebe que há uma tendência de crescimento do desemprego Desemprego. por causa do crescimento negativo da Sim, economia. né? Porque 2024 foi 6,8, 2025 o governo está projetando 6% e 2026 6,4. Sim, e vai aumentar, todo mundo sabe disso, né? Vai aumentar o recurso destinado a problemas sociais, inclusive Por Bolsa causa das Família. eleições de Por causa das 2026, eleições. A que é ideia outro elemento importante que elemento vai vir aí importante, sim. em 2026, que vai impactar o vai cenário impactar o doméstico. cenário doméstico. Mas vai ter o governo vai despejar dinheiro no mercado em relação a essas questões sociais Para poder ganhar a eleição. eleger. É isso. Ô, Sete, câmbio, a projeção é 5,50, né? Nós temos um câmbio hoje projetado para 5,40 em Sim. 2025. Sim. E a projeção 2026, 5,50. Aí eu ia perguntar diferente para você. 5,50 é um câmbio adequado para a indústria, para o comércio e para o prestador de É um câmbio serviço? adequado. O que não é adequado, Você exporta bastante na indústria onde você está. exporta bastante. 5,50 é um É câmbio adequado? É um câmbio adequado. O que não era adequado era 6,10. 6,10, que chegou a É 6,10. muito bom para as empresas que exportam, mas muito ruim para a inflação. Né? 6,10 é aquela história que você me perguntou da taxa de juros. O câmbio, ele respeita uma variável da lei de oferta e procura. Por que que o câmbio baixou e está estável no Brasil? Né? Não sei o efeito da eleição que vai causar ano que vem. Mas por que que ele está estável? Porque nós pagamos um juro tão alto, né, que o investidor externo, inclusive tem muito brasileiro, O importador, é o o exportador. exportador e o investidor mesmo Sim. financeiro, tem muito dinheiro lá fora, o estrangeiro e o próprio brasileiro trouxe para dentro. Quem que paga 15% ao ano de juro? Capital externo. É capital externo. Então, quando ele trouxe a enxurrada de dólar, faz o câmbio baixar. Só que ele comprou a 6, né, botou a 15%. Por isso o câmbio baixou. Há uma estabilidade. Foi a pressão de capital externo, Capital externo. por causa do juro alto. Do juro alto. Essa é a principal razão. É a segunda, felizmente, tem uma razão de produção. O agronegócio nosso exporta muito. Ele exporta muito. Ele traz muita divisa para dentro do país. E os números são positivos do Muito agro, né? positivo. Então, quando eu exporto, eu trago o câmbio para dentro. Baixo o câmbio também. Com a entrada de dólar, faz o câmbio baixar, porque eu tenho uma enxurrada E de o governo dólar. faz leilões diários do Diário. dólar, né? Quando começa Ele joga o dólar dele, ele tem lá uma reserva altíssima de dólar, né? ele tem. Decorrente da exportação, né? Isso Decorrente da exportação. é da exportação. Então ele Isso- consegue conter o número de 5,50 aí por causa da reserva que ele tem. entra, né, como a gente vê na economia, vê na televisão, o governo, o Banco Interviu. Central interviu no mercado. É, É porque nós temos uma ele reserva. faz os leilões, né? Diários Faz que ele uma faz, né? Porque o governo tem um número que Que é o ideal para ele. não pode subir muito por causa da É. dívida. É, A dívida externa tem muita coisa é atrelada. estrutural, vamos dizer assim. Estrutural. Se ele subir muito, a dívida aumenta e, Ele portanto, perde a mão, ele perde a ele, mão. e ele tem um cenário do câmbio também para o setor produtivo. Aquilo que você me perguntou, qual é a taxa ideal? Né? Taxa ideal não existe, porque é uma economia de mercado, é lei de oferta e procura. Ele fica sempre flutuando. Mas o governo administra isso. Administra. É um câmbio de livre demanda, mas oferta e Administrado. demanda, mas administrado. É porque, nesse sentido, o governo, ele tenta, o Banco Central, ele tenta achar um número saudável para que eu não prejudique muito as minhas exportações e também não inflacione o mercado interno com E importação. não divide muito o país também, né? Porque hoje a Porque a China... dívida externa está em a dólar, China, né? então, isso que eu quis dizer.
Entendeu? São duas variáveis. Aí o governo, o Banco Central, Ele administra isso. e a China hoje traz muito produto para cá. Nós que estamos no mercado, você não imagina o que a China está colocando de produto no Brasil. E muito segmento brasileiro tem que se cuidar, porque senão vai fechar. Certo, sai do câmbio e vamos para a Selic. Selic, comentamos desde o início, 15%. A projeção para 2026 é chegarmos em dezembro de 2026 com 12%. Você acredita nisso, Sete? Eu acredito que está próximo disso. Eu acredito. Está caminhando para isso? Está caminhando para isso. Agora, Vai depender de vários por exemplo, depende. variáveis, né? Por exemplo, Eleição, por exemplo, uma isso, delas. uma delas. Por exemplo, Carolina, eleição. Se o governo colocar como se projeta muito dinheiro no mercado para poder se reeleger, esse dinheiro no mercado é dívida que ele está tomando. Se ele tomar essa dívida além, o juro não chega a 12. O juro não vai baixar de repente. Vai baixar na medida Isso vai gerar inflação. Então, isso. Vai baixar na medida que o governo precisa menos do mercado para tomar a dívida dele. A hora que o governo administrar a tomada de recurso para ele, que é a nossa dívida, aí a taxa de juros baixa. É isso. Mas 12% é muito alto ainda, né, Sete? Se nós chegarmos a 12%, Então, você vê. é que a visão é assim, estamos terminando o ano, vamos supor a 14,75 ou mesmo a 14,5, nessa próxima reunião antes do final do ano. É altíssimo esse Muito juro, alto. altíssimo. É. Mas vamos diminuir para 12 em dezembro de 26. Vamos demorar 12 meses Porque não é para assim. cairmos 2%. Você imagina. Tem um cenário doméstico aí perigoso, que Muito. são as eleições. Não é verdade? Isso se não acontecer nada de anormal, uma guerra, algo desse tipo aí em Sim. nível mundial, Sim. que pode acontecer Pode. durante o ano de 26. É difícil traçar cenários Sim. quando se fala em taxa de juros. Não é verdade? Muito Mas a projeção seria 12%. É o ideal? Não. É melhor do que hoje? Sim. Projeção do Banco Central. Projeção do Banco Central. Então, é isso que a gente tem que colocar em prática. Não é o ideal, muito longe do Muito ideal. longe do ideal. Você colocou que o ideal seria 6%. 6%. 6% é viável, é suportável, 6% ao ano. Para as empresas poderem tocar os seus negócios e alavancar. Entendeu? Legal. E a inflação, né, Sérgio? IPCA, que é o índice oficial de inflação no país. Esse você conhece bem. Conheço bem. Né? Nós temos hoje, o governo pela primeira vez conseguiu encaixar, agora no mês passado, né? Fechando novembro, outubro, ele conseguiu encaixar na meta, né? O IPCA. Mas se você pegar, eu queria que você fizesse a relação. 4% que é a projeção para 2026. 4% ao ano, né? 2026. Para uma taxa de juro de 12, projetado para 12. Então são 3 vezes o ganho real. É isso aí. Eu queria que você comentasse, explicasse isso para o telespectador. O que significa isso, Sérgio? Parece que está tudo ótimo. Estamos baixando de 15 para 12 a Selic e estamos dentro do patamar que o governo traça aí do IPCA, 4%. 3 vezes a taxa de juros, ganho real de 3 vezes a inflação. O que significa isso, Sete? Você acabou de explicar, é ganho real. É ganho real, Carolina. Por isso o capital estrangeiro vem para cá e põe dinheiro aqui. Nenhum país do mundo tem um ganho real estimado de 8%. Nenhum país. É muito irreal É isso, muito né, irreal, sonhador. E é por isso que o cara O governo está se endividando. se endividando. É isso que eu falo para você. E a gente está falando de 2026, mas você vai ver 2027, se a dívida do governo ficar desse tamanho, vai ficar, pode até aumentar por causa da estratégia política. Você vai ver quem assumiu o governo, seja o grupo atual, que vai se continuar, ou seja, uma oposição. Vai comer grama em 2027 em relação à dívida, que ela só vai aumentar. Eu queria explicar uma questão da inflação. Isso. Eu vou falar para os nossos telespectadores. Vocês acham que a inflação está 4% ao ano? Vai no supermercado. A sua sacolinha A lá. sua sacolinha está 20%. 30%. 30%. Como é que pode estar 4% ao ano? Então, essa é a primeira reflexão que eu faço. A inflação oficial pode estar caindo, não porque tem um mérito aí de que eu estou produzindo mais, colocando o produto no mercado. A demanda, ou seja, a procura por bens caiu. Quando a procura por bens cai a inflação. Mas cai a inflação por conta da recessão. É isso que eu queria mostrar. A inflação só equilibraria, além da questão
dos juros, que o Carobino colocou muito bem, da dívida do governo, ele equilibraria o dentro que eu tenho oferta de produtos superior ou igual à procura. Aí o preço não aumenta. É essa linguagem de economia. Isso não tem no Brasil. Eu não tenho uma oferta maior do que a demanda. Eu tenho uma demanda menor do que está sendo ofertado. Logo, a inflação cai por falta de demanda. É a minha opinião. Legal. Então, resumindo os números para 2026, as projeções, é um PIB de 1,7, é um desemprego de 6,4, é um câmbio de 5,50, Isso. é uma Selic projetada de 12% ao ano Sim. e um IPCA projetado de 4% ao ano. Sim. Né? Perfeito. Comentamos individualmente cada um sobre a ótica do economista Carlos Sete. Sim. Sete, para fecharmos o nosso programa, esse bate-papo maravilhoso, sempre eu peço para que você fale Pessoal. para o telespectador, Tá. empresário, pessoa jurídica e pessoa física. Eu sei que tem um ritual que não muda, mas eu estou falando, 2026 não será um cenário fácil de novo, De novo. como 2025 não foi, porque vem eleições por aí e vem outros acontecimentos. Qual é as suas recomendações finais para o telespectador que está nos assistindo? Seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica. Tá. Na pessoa jurídica, acho que tem um binômio que, independente do grau de incerteza que está na macroeconomia, a gente tem que correr atrás. Qual é esse binômio? É produtividade e redução de custo. Isso é constante. Mesmo que o país estivesse crescendo, imagina que o país estivesse crescendo, eu tinha que ter produtividade e redução de custo. É o que vai me fazer ganhar. Esse é a alma da PJ. E outra coisa, o caixa é o rei. O caixa é o rei. Não faça nada que o teu fluxo de caixa não permita. Que o dia que você fizer, escapa de você o lado financeiro. E aí a gente não sabe como que vai ser os tombos. Então, o caixa é o rei, administra de acordo com o seu fluxo de caixa e ponto de equilíbrio. Saiba qual é o seu ponto de equilíbrio, ou seja, o faturamento mínimo que você tem que ser para bancar a estrutura que você tem. Não fuja do ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio, o nome já diz, é o mínimo que você pode trabalhar. Você tem sempre que trabalhar acima do ponto de equilíbrio. Investimento em treinamento de trabalhadores, investimento em tecnologia. Essa é mais ou menos uma recomendação que eu faço. Na pessoa física é dramático, né? Juros de cheque especial, juros de atraso do cartão de crédito, né? Não sei se vocês sabem, mas 82% das famílias brasileiras estão endividadas. 82%. Ou por causa que o cheque especial não cobre, o cartão de crédito atrasado, ou é um carnê, qualquer coisa do tipo, 82% das famílias brasileiras estão endividadas. Essa é a informação do IBGE. Então, a gente não pode entrar nessa estatística, né? Nós não podemos entrar. Então, administrar, não é fácil a gente administrar o nosso orçamento familiar, porque o ganho nosso hoje é menor do que o crescimento do custo de vida. Então, como o ganho é menor, você está diminuindo o seu poder aquisitivo e está diminuindo a sua qualidade de vida. Mas você tem que ajustar até que o cenário mude. Pior de tudo é ficar endividado e entrar nessa estatística e aí você desequilibra toda a tua vida pessoal. É a minha opinião. Ô Sete, e aquele que já está endividado? Qual é a sua recomendação? Seja ele no cartão, seja ele no cheque especial. O que fazer? Aquele que está endividado, se não tiver nenhuma outra alternativa, por incrível que pareça, é você pegar um consignado para pagar a dívida do seu cartão de crédito. Aí você vai dividir o seu consignado, que o juro não está barato, o juro está caro, mas ainda é um juro menor do que o cheque especial estourado. Pega o dinheiro do consignado, cobre o cheque especial, mas não usa mais o cheque especial. Exato. Estanca, né, Sete? Se você estancar, você vai para frente. É a única maneira. É a única maneira. De outra forma, eu peguei um consignado, continuo usando um cheque especial, você arrumou dois problemas. Exatamente. Você ficou duplamente endividado. Então, a minha recomendação, caso você não tenha onde pegar. 7, 2026 chegando. Obrigado mais uma vez aí por estar nos contemplando com esse vasto conhecimento. Sim. Que a gente discutiu muitos assuntos esse ano, mas muitos assuntos. Foi um programa maravilhoso. A gente teve um momento do programa que eu me senti em sala de aula com o professor Carlos Sete. E é isso que o telespectador precisa entender. Aqui nós estamos numa TV universitária. O objetivo é esse. Não é só falar
do macro pelo macro, lógico. mas é falar aquilo que você, em sala de aula, como professor da nossa pós-graduação, Isso. contempla os nossos alunos, Exato. né? Você explica conceitos básicos para chegarmos aos números atuais. Então, esse é o objetivo de uma TV universitária, trazer uma pessoa do nível de Carlos Sete, né? Respeitado em nível local e regional, né? CEO de uma grande empresa aqui em Bauru, para explicar para você que está nos assistindo o porquê 2025 foi assim e o que está para vir em 2026. De coração, Sete, obrigado mesmo. Com a graça de Deus, chegamos ao término de 2025, mais um ano, 10º ano, se não me engano, estamos aqui fazendo esse programa, que eu tenho certeza que está sendo muito útil para quem está nos assistindo. É um programa que fecha sobre a ótica econômica, financeira e recomendações para 2026, aquilo que a gente pensa aqui nos bancos acadêmicos. Isso. Obrigado aí pela sua presença e que possamos, 2026, estarmos juntos novamente. Com certeza. Obrigado a oportunidade, Carolina. O seu programa é muito assistido. Obrigado da oportunidade de poder juntar universidade e comunidade. Exatamente. É o papel da universidade, né? Nós estamos numa grande universidade, o papel dela de transmitir conhecimento para a comunidade. Acho que nós estamos cumprindo um pouco desse papel. Obrigado, Sete, pela sua presença mais um ano aí. Obrigado. Que Deus abençoe você e toda a sua família aí obrigado. nesse 2026. Obrigado, tamo junto. Obrigado, viu? E assim estamos encerrando mais uma edição do Mundo Acadêmico. Obrigado pela sua preferência e audiência. E até uma próxima oportunidade. Feliz 2026 para você e toda a sua família. Tchau.